Queridos irmãos, santos em Cristo Jesus e irmãs, eu vos convido para abrirmos as nossas Bíblias, primeira carta ou epístola ou missiva do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Essa carta, ela tem 16 capítulos. A primeira parte da carta, ela está relacionada a problemas que havia na igreja de divisionismo. Havia um grupo dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. E Paulo, na primeira parte da carta, dos capítulos 1 ao 5, ele refuta esse partidarismo dentro da igreja, pois a igreja é um corpo e o corpo de Cristo Jesus. Na segunda parte do capítulo 6, Paulo combate a questão do litígio na igreja. Quando os irmãos não conseguem resolver problemas tão pequenos, se eles foram destinados por Deus a julgar o mundo e os anjos caídos, não conseguem julgar pequenas coisas. No capítulo 7, Paulo trata da questão familiar, os problemas no meio da família. No capítulo 8, a questão da idolatria. Capítulo 9, a questão do sustento do ministério do obreiro. Capítulo 10, ele traz um alerta para aqueles que estão se desviando, o perigo de se deixarem levar pela apostasia. Capítulo 11, ele trata da Santa Ceia. Capítulo 12, 13 e 14, Paulo trata dos dons espirituais. E no capítulo 12 ele começa: acerca dos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes, não quer que fiquem sem conhecimento como utilizar os dons do Espírito Santo e quem são de fato aqueles que estão sendo usados pelo Espírito Santo. E Paulo diz que no passado éramos levados pelos ídolos mudos quando éramos como os gentios. Capítulo 12, versículo 2. E ninguém pode se levantar na igreja e dizer: Jesus é anátema, e ser do Espírito Santo, porque pelo Espírito só pode dizer: Jesus é o Senhor. E Paulo mostra que a igreja tem dons que foram garantidos pelo Espírito Santo, por Deus, por Jesus, que ela forma um corpo e que esses dons estão a serviço da igreja para aperfeiçoar os santos, para edificar o corpo de Cristo, para que haja estabilidade e crescimento. Mas quando Paulo chega no final do capítulo 12, ele faz algumas perguntas, porque havia uma crise no meio da igreja por conta dos dons, e Paulo diz no final do capítulo 12, versículo 29 a 31, porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Paulo acaba de identificar que os dons estão na igreja, para a igreja. E nós vemos que a igreja de Corinto é a igreja pentecostal. Os dons espirituais, Paulo diz no capítulo 1 dessa carta, versículo 7, que o desejo dele é que não falte nenhum dom até a volta de Cristo. A igreja nunca passou um tempo para dizer: não existe mais os dons. Existem igrejas que defendem isso, mas pela Bíblia, Paulo diz que até a volta de Cristo, ele espera que não falte nenhum dom para a igreja. E essa igreja desfruta dos dons espirituais. Essa igreja, ela vive a dinâmica do poder do Espírito Santo. Ela vivencia a excelência das maravilhas de Deus. Mas Paulo, ao escrever para essa igreja, ele diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos dons. Ele quer que a igreja conheça as ferramentas, os talentos, os dons que Deus lhe entregou para tirar o melhor proveito e assim promover uma edificação coletiva e não individual. E para isso Paulo chama no final do capítulo 12 para conhecer um caminho mais excelente do que está desfrutando dos dons. E hoje nós vivemos um tempo que nas mídias o que mais se divulga
divulgam são pessoas dominadas em estado de êxtase, pessoas profetizando, pessoas em mistérios. Parece que aquilo é o atestado de espiritualidade, é a credencial do poder de Deus, é a afirmação que Deus está nesse negócio. E aquilo seria o padrão ideal, o desejado. Só que Paulo nos dá aqui um caminho mais excelente, no qual ele não vai dizer que não é para a igreja não ter os dons, porque antes de anunciar o caminho mais excelente, ele diz no versículo 31 no começo: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E ele entra no capítulo 13, porque se ele vai falar dos dons espirituais, capítulo 12, 13, 14, o 13 está no meio, fazendo a mediação da balança, estabelecendo o controle, o equilíbrio para a igreja. E eu quero falar nesta tarde justamente sobre o amor, o caminho mais excelente, o amor. E falar do amor não é muito fácil, porque a primeira pergunta é: você ama o quanto você ensina? Você vive este amor que você consegue ensinar? Então, falar de amor é fácil, não é difícil, basta conhecer os princípios, mas não podemos deixar de falar do amor por conta dos desafios. Deus é amor, Cristo é amor, sua missão foi de amor, a nossa chamada foi de amor, e Ele nos deu o espírito de amor para que possamos viver o amor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, ele diz que pelo Espírito Santo, Deus derramou o seu amor em nossos corações. Como ele sabia que não tínhamos a capacidade de amá-lo, nem amar o nosso próximo como ele quer, ele derramou este amor em nossos corações pelo seu Espírito. E aqui Paulo diz: qual o caminho mais excelente? Nesse capítulo 13, que tem 13 versículos, capítulo 13, 13 versículos. É interessante que Paulo vai pegar uma parte dos 13 versículos, 3 ele vai dedicar para explicar o que o amor não é. O que o amor não é estão em 3 versículos. E o que o amor é, ele gasta 10 versículos. Quanto precisamos saber o que é o amor? Será que há alguém entre nós que está ou longe de nós por meio da internet que não precisa de uma mensagem sobre o amor? É muito bom ouvirmos: Jesus te ama. É muito bom ouvirmos: Deus te ama. Você é objeto do amor de Deus. Essa mensagem me traz ânimo, alegria, satisfação, porque eu estou sendo objeto, alvo do amor de Deus. Nessa proposta eu estou sendo atingido pelo amor. Mas, assim como Deus nos ama, Ele nos convoca a amar. E aqui está o nosso desafio. E Paulo abre num tom poético esse texto do capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Esse tema aqui é tão relevante. Alguns anos atrás, por volta de 94, 95, eu acho que era 94, eu fiz um curso de grego clássico na UFPB, promovido pelo departamento de mestrado em filosofia, e veio um professor da USP ministrar esse curso de grego clássico, por conta dos estudantes de filosofia que precisavam ler os textos gregos na língua original. E eu estava lá quando um professor de filologia românica, cabeludo, barbudo, trouxe um texto impresso para o professor traduzir para aquela turma, e era o texto de primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. E ele trouxe, pediu: por favor, professor, traduza para nós esse texto, porque ele se constitui na essência do cristianismo. E eu fiquei impactado. Dentro da universidade, um professor de grego clássico traduzindo Paulo em público para todos naquele momento. O poder desse texto, esse texto se tornou tema de muitas poesias, de reflexões filosóficas, tem inspirado muitos escritores,
pregadores, e hoje mais uma vez vamos meditar nessa palavra eterna e poderosa. E Paulo introduz assim, nessa primeira parte dos 3 primeiros versículos, ele vai explicar o que o amor não é. É muito bom ver os dons se manifestando na igreja, e é necessário a igreja vivenciar os dons. Mas aí Paulo abre o texto dizendo assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. O apóstolo nos mostra aqui, ele vai afirmar no capítulo 14 que ele fala em línguas mais do que todos na igreja. O apóstolo Paulo, ele profetiza em Atos 27 acerca da viagem dentro do navio. No capítulo 28 de Atos, Paulo cura um homem na ilha. Então Paulo é um homem dotado dos dons, foi capacitado com o dom da sabedoria para escrever, das revelações de Deus. Era um homem que falava em mistérios. Era um homem que, quando foi preso em Jerusalém, que estava sendo arrastado para a fortaleza de Antônia, naqueles degraus, arrastado pelo soldado, o general mandou açoitá-lo, e ele disse: é lícito açoitar um cidadão romano, e falou em língua grega. Naquela hora se espantou: você sabe o grego? E ele foi chamado a falar em grego. Quando recebeu a oportunidade, a Bíblia diz: e falando em língua hebraica. Quando ele escreve as suas cartas, em uma carta ele escreve em romano, Priscila e Áquila. Na outra ele escreve em latim, Prisca e Áquila. Paulo, ele tinha o domínio das línguas dos homens, era um poliglota. Era um homem que sabia falar muitos idiomas. Era um homem dotado dos dons sobrenaturais para falar em línguas dentro da igreja. E ele tinha toda essa capacitação, e ele faz um contraste aqui às línguas dos anjos, que são as línguas espirituais, celestiais, e as línguas dos homens. Ainda que eu fale as línguas dos homens, e Paulo está falando com propriedade porque ele é um poliglota, e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Irmãos queridos, o apóstolo está dizendo que falar em línguas, falar em muitas línguas, as línguas dos homens, que é uma capacitação que Deus dá, é um dom natural também de aprender muitas línguas, ou um dom espiritual para falar as línguas dos anjos, mas se não tiver amor, não passa de um metal barulhento, que quando você toca faz aquele barulho, pum, e somente isso e nada mais. É um sino que você balança e faz o barulho, e quando olha, ele está oco por dentro. O fato de alguém estar falando em mistérios, que é muito lindo, ou falando nas línguas dos homens, também é muito belo. Eu estive na sinagoga de Recife com um grupo, e de repente chegou um guia de um grupo de chineses e pediu-se para ficar do meu lado, para ouvir a minha explicação, e ele traduzia para o chinês, para o seu grupo. E eu fiquei impressionado que eu não conseguia ouvir uma palavra e entender. Se escutar alguém falando inglês, dá para captar alguma palavra em espanhol, em italiano, em francês, mas em chinês não dá. E eu ficava olhando assim naquele momento, eu terminava de falar, ele começava a falar em chinês para o seu grupo. As línguas dos homens é um dom de Deus também, é um dom natural. As línguas dos anjos é sobrenatural, mas esses dons não atestam, não testificam, não evidenciam que eu estou praticando o amor. Esses dons não selam a minha espiritualidade. Porque se eu tenho esses dons, eu impressiono todo mundo ao fazer o barulho, ao se manifestar no espaço, na congregação, na comunidade, mas na minha vivência eu não amo, eu não passo de um metal barulhento. Eu apenas impressiono as pessoas, mas a minha vida está reprovada diante de Deus, porque eu não passo de um símbolo que retine. Então, quem sou eu quando não amo? Um símbolo que retine, um sino barulhento, um prato que você bate no outro e que só faz sentido se estiver na banda, no campo harmônico. Tirar daqui é só barulho estranho.
Então muitas vezes no meio da comunidade se faz o barulho e passa, mas tira daqui. Quem suporta alguém estar batendo o prato fora do espaço, desafinado? Quem sou eu? Um símbolo que retine somente quando não amo, quando não amamos. E Paulo continua: ainda que eu tenha o dom de profetizar. Que coisa linda, irmãos. Dom de profecia, Paulo estimula o tempo todo. É uma das manifestações do cumprimento da profecia de Joel: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transpor montes. Que coisa linda. Imagine a gente olhar para uma pessoa, qualquer coisinha ele é tomado em profecia. Aí todo mundo é um profeta, é um profeta, é uma profetisa. Que bênção, irmãos. E julga pela profecia, julga pelo dom, e acha que isso é o que testifica que você de fato está no centro da vontade de Deus, porque está profetizando na congregação, está profetizando nas casas, está profetizando na igreja. Que maravilha! É um profeta, é uma profetisa. Ainda que conhecesse todos os mistérios, tivesse o dom da revelação, não tinha nada de oculto, Deus me revelou. E aí quando conta a revelação, esse fulano tem intimidade com Deus. Ainda que eu tivesse toda a ciência, o dom do conhecimento, para conhecer as escrituras, para conhecer as coisas de Deus com aprofundamento, ainda que eu tenha tamanha fé, eita, fulano está enfermo, ora e cura. Menino, ali é uma benção, não dá errado nunca, glória a Deus. Quando fulano estender a mão, cura. Que maravilha. Que der errado, botar na mão de fulano, dá certo. Tem o dom da fé a ponto de transpor montes. O que é montanha para alguém, para ele não é nada. Para ela não é nada. Tem aquela fé, não é, irmão? Eu não duvido, não. Eu creio. E nem duvido que essa pessoa crê mesmo. Crê e tem aquela, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes. Se no versículo 1, Paulo nos respondeu: quem sou eu quando não tenho amor? Ele disse: sou apenas um símbolo, um metal que retine. Agora ele responde: quem não sou eu quando não amo? Quem eu não sou? Eu pensava que era profeta, não sou. Pensava que conhecia todos os mistérios, também não sou essa pessoa. Pensava que tinha toda a ciência, ainda não tenho, que a ciência maior é o amor, não tenho. Pensava que tinha todo o poder porque tinha tamanha fé. Aí ele disse: se não tiver amor, nada serei. Posso ser uma coisa na boca dos outros, mas diante de Deus nada sou. Que está faltando uma coisa tão simples: amor. Amor aqui não é um sentimento, é uma atitude. O amor é um sentimento, não, amor é uma atitude. O amor é uma atitude. O amor aqui é prático, o amor aqui é vivencial. Não adianta estar profetizando, orando, curando. Aliás, não adianta em relação a Deus, porque Paulo está dizendo: nada serei. Ser reconhecido, ser diplomado pelos outros como profeta, como quem tem muito conhecimento, como quem tem dons da revelação, como tem o poder de transportar montes, tem muita fé ali. Fulano, irmã fulana é de muita fé, e dentro de casa não ama o esposo, não ama os filhos, não ama a família, não ama as pessoas da igreja, não ama a pessoa de outra cor, não ama pessoas que têm condição inferior, não ama os necessitados. Aí Paulo diz: se eu tiver tudo isso e não tiver amor, nada serei. Sou um reprovado quando não amo. Não adianta caminhar recebendo elogios, massageios no ego, exaltação dos homens, reconhecimento público, likes na internet, quando na realidade me falta o essencial. Diante de Deus estou reprovado. E você? E nós? A palavra nos convoca a pensar no que o amor não é, que as pessoas às vezes se empolgam pela espiritualidade representada, pelas manifestações, pela atuação, pelos mistérios, pelas profecias, pela fé,
mas se o amor não estiver, nada disso está valendo para Deus. Versículo 3: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Irmãos, aqui fala de filantropia. A palavra filos é amor e antropos é humano. Filantropia é o amor ao humano. Uma pessoa que gosta de fazer caridades, que gosta de praticar filantropia, distribuir todos os meus bens. E hoje as pessoas não distribuem todos os seus bens. Pega apenas aquilo que resta, alguma coisa, e dá, e faz a foto, faz o vídeo, vê a emoção da pessoa e fica tirando vantagem na internet que a pessoa chorou, se emocionou e fez um vídeo, fez uma boa ação, vai receber muitas curtidas por isso. Mas esse tipo de publicidade não glorifica a Deus. Ela exalta a pessoa que fez. A pessoa que fez, que recebe o like. Então ela serve para promover pessoas e não para promover a boa ação que glorifica a Deus. E ainda que eu distribua todos, estou falando de pessoas que não distribuem nem 10%. Paulo está dizendo, ainda que eu distribuísse tudo, como o jovem rico, que eu faço para herdar a vida eterna. Pegue tudo que você tem, distribua com os pobres e me siga. Prove o seu amor para comigo. Aí ele não quis. Paulo diz, ainda que eu pratique a filantropia, que nós estamos num tempo que tudo o que se faz tem que ser publicado, tem que ser projetado para que outras pessoas vejam, aplaudam, curtam, compartilhem. E isso não é bom para que levante mais mantenedores, depende do lugar, do que se está fazendo, por qual motivo. Mas Paulo diz que ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, me entregue por uma causa como Marte, morra por aquilo. Mas se eu fiz isso para ficar reconhecido como um herói, se eu agir para receber um reconhecimento pós-vida, para deixar um legado para meus filhos como herói, e não foi por amor, mas foi por uma motivação de orgulho próprio, Paulo diz, nada disso me aproveitará. Não terei nenhum proveito espiritual em dar aos pobres, se não faço por amor. Se faço por outra motivação qualquer outra intenção que eu venha agir em relação aos necessitados, que não seja o amor, nada disso terá proveito diante de Deus. Posso tirar proveito diante dos homens que se sentem devedores do favor. Eu posso tirar proveito disso, mas diante de Deus, nada disso me aproveitará. Então o que o amor não é a pretensa espiritualidade, porque fala em línguas dos homens e dos anjos. Que o amor não é testificado pelo dom de profecia, pelo dom dos mistérios, pelo dom da ciência. Que o amor não é testificado pela fé. Que o amor não é uma pessoa que faz caridade aos pobres, ainda não é amor. Nós, há alguns anos passados, há mais de 30 anos atrás, isso é uma revista Veja, que a capa saiu o rosto do sociólogo Betinho, que contribuiu muito com as favelas do Rio, contribuindo com a questão de alimentos, e lá foi feito o rosto dele todo de feijão. Betinho era ateu, ele não cria em Deus, mas era um camarada bom, gostava de praticar a filantropia. Não é só a bondade que conta, a motivação da ação humana, que fez pelo humano, tem que ter amor. E o que é o amor? Versículo 4 em diante. O amor é paciente. Você passa por essa? Eu passo por essa. O amor é paciente. Passamos nesse teste? Podemos subir um degrau a mais? O amor é paciente. Podemos pular o degrau? Será que a gente consegue avançar? O amor é benigno. Só pratica o bem. Podemos subir mais um degrau? O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes. Podemos passar desse degrau? O ciúme mata. Estatística recente, Distrito Federal, 80% dos feminicídios por conta do ciúme. O ciúme tem matado mais do que a guerra.
Se vê histórias de adolescente que acabou o namoro e não aceitou, volta atrás e matam. Esposos que matam por ciúmes, esposa que mata por ciúme. O ciúme é uma doença terrível. O amor não arde em ciúmes. Ouvi uma história de um cônjuge em que um deles, para não citar o sexo, um dos cônjuges, ardia em ciúmes. E o ciúme era tão intenso que alguém pensava que aquela relação iria muito distante por conta do ciúme, aquele cuidado intenso. E o resultado é que a pessoa ciumenta do relacionamento foi quem traiu, quem abandonou, quem pulou fora. Não era a ideia de que queria proteger, estar mais próximo, ter só para você, mas foi justamente essa pessoa quem cometeu o maior fracasso. O amor, ele não arde em ciúmes. Não tem ciúmes porque o outro está prosperando, porque a outra está prosperando, porque a outra está naquele lugar, você não está, porque recebeu a oportunidade, não recebeu para fazer isso, porque fulano agora está aparecendo. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, ele não se orgulha do que faz, não se ufana, não se ensoberbece. Pessoas altivas pelo que têm, às vezes é o poder, às vezes é o poder econômico, às vezes é o status social, às vezes é a honradez, às vezes é o emprego, às vezes é a posição na comunidade, e isso faz com que se sinta elevado acima dos outros, ao invés de reconhecer que foi colocado para servir, chamado para glorificar a Deus e demonstrar o amor, aí revela a soberba, a ufanação, o orgulho. Você passa deste degrau? Nós passamos desse degrau. 5, que o amor não é, e o que ele é, ele não se conduz inconvenientemente. Não tem conveniência com o amor. O amor não é leviano, o amor não é falso, o amor não é hipócrita, o amor não é enganador, o amor é verdadeiro. Não procura os seus interesses. Quer dizer, o amor, ele age pelo bem do próximo e não por si mesmo. Paulo disse: eu me gastarei e me deixarei gastar. Uma entrega de amor. Não se exaspera nem se ressente do mal. Tem pessoas que se exaspera, fica magoado logo e guarda aquela mágoa. O amor não, o amor supera. E aí vão preencher a lista nas clínicas em busca de cura para a alma. Pode diagnosticar, orientação, medidas para dormir, até alguns remédios para acalmar, mas não vai resolver enquanto não aprender a amar. Porque o segredo da vida, da essência está aqui. E Paulo continua e diz: não se alegra com a injustiça. Ver alguma coisa acontecer de errado, diz: mereceu, fez por onde, agora paga o preço. Não, aquele que não tem misericórdia dos outros. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Por isso que essas 3 palavras aqui, elas estão bem ligadas: verdade, amor e justiça. Se for amor, é verdadeiro. Se for amor, é justo. Se for justo, é verdadeiro. Se for verdadeiro, é amor. Essas 3 palavras, elas vão para trás e para frente, e elas andam na mesma proporção, na mesma medida. São trigêmeas: amor, verdade e justiça. Não dá para separar essas 3 coisas. Que se for amor de verdade, é justo e é verdadeiro. Se for verdadeiro, é justo e tem amor. Não dá para separar essas 3 coisas. Aquele pai que passou todo o tempo ensinando o filho a dirigir dentro da fazenda, e aí ia ensinando a ele as regras da direção, e esse pai era guarda rodoviário, e estava na fazenda do avô, ensinou, aprendeu, tirou a carteira, disse: pronto meu filho, você agora está habilitado, vai dirigir, está livre, você está acobertado pela lei. Meu primeiro pastor dizia: guarda a lei que a lei te guardará. E aí esse garoto sai, comete besteira no trânsito,
e passa justamente no local de atividade do pai, infringindo a regra. E o pai chega lá e ele está contando com o pai, porque é seu pai. Mas o pai, se eu sinto muito, me dói, mas por amor a você eu vou recolher sua carteira e lhe punir agora mesmo a infração. Porque senão você nunca vai aprender a praticar a justiça. Então eu amo, eu aplico a justiça e a verdade é estabelecida. Então amor, verdade e justiça. Por isso que os pais precisam tomar atitudes em relação aos filhos, por amor, praticar a verdade e a justiça. E quando praticar a justiça, praticá-la em amor e com verdades. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Versículo 7. Meus queridos, quando há amor de verdade, vai até o fim, resiste, persiste, suporta, porque Deus vai dar a graça. Tudo sofre e a recompensa virá do Senhor. O amor é resiliente. E o texto grego, quando diz tudo sofre, dá a ideia de um teto que recebe toda a pancada, mas resiste, persiste, tudo crê. Não acredite mais nessa pessoa, não dê mais crédito. Mas o amor diz, eu creio, tudo crê. Não invista nisso que não vai dar certo. O amor tudo espera. Rapaz, você vai pagar um alto preço. O amor tudo suporta. Tudo suporta. Se for amor, terá a graça necessária para sofrer, crer, esperar e suportar. E o amor dura até quando? Até quanto tempo o amor vai sofrer, crer, esperar e suportar? Aí o 8, Paulo responde, o amor jamais acaba. Outra tradução diz, o amor é eterno. A outra diz, o amor não tem fim. Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Ele não disse, acabarão. Ele disse que esfriaria. Mas irmão, eu não amo mais. Não tem quem faça. Se não ama mais, é porque nunca amou. Agora, se amou um dia, ainda ama. Esse amor está apenas frio. E ele pode ser aquecido. Que tudo que esfria pode ser aquecido novamente. Agora, se disser assim, eu não amo mais, não tem como. Porque o amor jamais acaba. Mas, havendo profecias, que o tema de Paulo está ligado aos dons espirituais, que ele chama a igreja a viver o amor, e às vezes a ênfase tão grande nos dons, e sem a prática do amor. Que amor é esse que tem inveja? Que amor é esse que não tolera o outro? Que amor é esse que não tem misericórdia? Que amor é esse que se ufana? Não. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Tudo isso vai passar um dia com a volta de Cristo. Não vamos mais precisar da profecia, não vamos mais precisar dos dons de línguas, não vamos mais precisar do dom da ciência, porque em parte conhecemos aqui, e em parte profetizamos, tudo é em parte. Quando, porém, vier o que é perfeito, que é Cristo Jesus, então o que é em parte será aniquilado. Tudo que vivemos aqui é em parte, nada é completo. Por isso que depende do amor para dar estabilidade, dar equilíbrio à vida. Aí Paulo diz assim, quando eu era menino, falava como menino. A criança de cada coisa inocente, movida pela imaturidade, pela inexperiência da vida, fala de forma tão pura e às vezes tão inocente e tão imatura. E não tem ideia nem do que está dizendo, o que está prometendo, o que está gostando. E as crianças gostam de cada coisa que a gente fica assim, meu Deus, como é que isso cabe no coração da criança? Na mente dela, no seu imaginário. Mas é coisa de criança. Quando eu era menino, eu achava que bastava ter o dom de profecia, que estava tudo resolvido dentro da igreja. Quando eu era menino, eu achava que só em falar em línguas estava tudo abençoado.
Quando eu era menino, eu pensava que só ter o dom para mover as montanhas, mover os problemas, estava resolvido. Quando eu era menino, eu pensava que alguém tivesse todo o conhecimento das Escrituras, estava bom demais. Quando eu era menino, bastava alguém ter o dom dos mistérios para ter revelações profundas, trazer para a igreja, estava tudo muito bom. Mas Paulo diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Agora que o Senhor nos traz a essa maturidade espiritual, a esse crescimento, nós não podemos mais estar fazendo leitura feitos meninos. Então tem igrejas que fazem publicidades em cima de movimentos, para dizer: aqui está bom demais porque está espiritual. Aqui tem gente dominado, rodando, pulando, marchando, profetizando, dançando. Eita, é lindo demais, menino. Aí Paulo diz: quando eu deixei de ser menino, deixei as coisas de menino para trás. Vê a importância dos dons na igreja, nos ministérios, mas com o propósito de edificar a igreja e não levar a igreja a meninices, ao desequilíbrio, como um barco sem rumo, sem direção, sem leme. Porque agora vemos como em espelho. O que estamos vendo agora é muito obscuro. Nos dias de Paulo, o espelho era feito de bronze, de metal, e não via o rosto direito. Não havia um espelho assim, feito de vidro, como temos hoje. Então ele via de forma obscura, não contemplava nem de forma perfeita o seu rosto. Então Paulo diz: porque agora vemos como em espelho, estamos vendo a coisa pela metade, obscuramente. Então, quando vier aquele que é perfeito, veremos face a face. Aí veremos como de fato as coisas são. Agora conheço em parte, não temos o conhecimento pleno, porque a nossa capacidade de raciocínio não pertence, a nossa mentalidade não permite. Então conhecemos tudo pela metade. Então conhecerei como também sou conhecido. E o belo é que Paulo diz que aquilo que ele quer conhecer, ele falou em cima de dom da revelação, dom do conhecimento, dom da ciência, profecias, línguas, mistérios. Mas ele sabe que hoje, quando ele está escrevendo, Paulo, ele é conhecido do Senhor. Não existe segredo da vida de Paulo para Deus. Não existe segredos na minha vida para Deus. Não existe segredos na sua vida para Deus. Pode existir entre os cônjuges segredos. Pode existir segredos entre pais e filhos. Pode existir segredo entre amigos. Coisas ocultas que ninguém sabe, que moram no coração, na mente, guardadas na profundidade. Mas para Deus, não. Paulo diz: eu sou conhecido como sou. Quem de fato eu sou, quem de fato é você, quem de fato somos nós, só quem sabe é Deus. Ele nos conhece de fato. E ele diz que como de fato, então conhecerei como também sou conhecido. Agora pois, permanecem. Olha, tudo isso é maravilhoso. Sabe o que vai permanecer até a volta do Senhor? A fé. Que é a fé que nos aliança com Deus, é pela fé que recebemos os dons, é pela fé que seguimos. A esperança, que é essa capacidade de suportar até que Ele venha. Esperança, esperar. E o amor, que é o combustível que vai nos mover. A fé opera pelo amor, a esperança se move por amor, e o amor está aqui. Fé, esperança e o amor, chamada de tríade teologal. Durante a Idade Média esse era o nome, a tríade teologal. Fé, esperança e amor. Esses três. Porém, tem um que é maior do que todos. Maior do que a fé, maior do que a esperança. É o amor. O amor, que é o caminho mais excelente para ser trilhado. Paulo não disse que não era para ter os dons. Ter o amor não significa não ter os dons na igreja. Não é isso. Porque Paulo entra no capítulo 14, versículo 1, diz: segui o amor. É para seguir o amor, sim.
Não sair da vereda do amor nunca. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Então Paulo quer que a igreja de Corinto não somente esteja vivenciando os dons, o sobrenatural, o extraordinário, o maravilhoso, aquilo que edifica a igreja, que fortalece os membros, que impulsiona a igreja para a grande missão. Paulo, não adianta ficar só com isso, você precisa entrar no caminho mais excelente, que é o que vai dar padrão. Imagina, a pessoa ama e tem os dons espirituais. Então Paulo diz, sigam sim o amor, aí procure os dons. A igreja estava procurando os dons e não estava seguindo o amor. Havia divisão na igreja, havia contenda na igreja, havia rixa na igreja, havia prostituição dentro da igreja, e Paulo está combatendo em cada capítulo. Então o que ele chama aqui é para seguir primeiro o amor. Siga o amor e procure com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, porque a profecia ela anuncia para o mundo a volta do Senhor. E nós finalizamos aqui falando desse caminho mais excelente para ser seguido, o caminho do amor, que todos nós carecemos entrar nessa vereda, perseguir e persistir neste caminho tão maravilhoso, que de fato estabelece na igreja todo o equilíbrio necessário para que a igreja seja uma igreja viva, dinâmica, ativa e desfrute do verdadeiro e real avivamento que uma igreja pode vivenciar para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e que ilumine os nossos passos para que sigamos na vereda do amor. Ilumine os nossos olhos para termos a percepção do que nos falta neste processo. E a sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, para entrarmos na vereda do amor, e que Deus nos abençoe.